programa IBTV, no quadro Líder de Sucesso, eu tenho o prazer de receber esse grande empresário, empreendedor, Rodolfo Trandafilov Dantas, diretor e CEO da Dentibras. Correto? Pronunciei corretamente o nome? Exatamente. Trandafilov. É um nome bem simples de falar, né? Rodolfo Trandafilov, bem simples de falar o nome. Qual desse, é né? a origem do... É família russa. Ah, é russa? Meu avô é russo, né? Meu avô. Eles vieram para cá, para o Brasil, quando tinha 6 anos de idade. E aí, né, foi desenvolvendo, tocando a vida, né? E aí nasceu minha mãe, minhas tias, né? Você é natural de qual estado? Eu sou de Mogi das Cruzes, aqui do estado de São Paulo. São Paulo. É, Ok. sou daqui. Rodolfo, Sim. quero iniciar fazendo uma pergunta para você. Como que deu início a esse império de 64 unidades próprias da Dentibras? Então, eu sou de Mogi das Cruzes, né, aqui em São Paulo. E aí, nasci, cresci, estudei, me formei em odontologia na Universidade de Mogi das Cruzes também. E de lá, no dia que eu me formei, eu fui embora. Foi embora. Eu fui trabalhar para o Nordeste. Aí comecei em João Pessoa, na Paraíba, depois fui para Juazeiro do Norte e foi indo para outros estados. Até que chegou um momento, né, pegando a experiência de 2 anos de trabalho, foi por volta de 2006 a 2008, e aí resolvi empreender no estado do Pará, na cidade de Santarém. E lá eu comecei a minha primeira unidade, a minha primeira clínica dentária, né, lá em 2008. E aí teve a primeira, junto com a minha, que até então era minha namorada, que hoje é minha atual esposa. E aí o nosso entendimento é que cada um podia cuidar de uma clínica. Entendi. Aí montamos a segunda, aí cada um ficou em uma. E foi expandindo. Entendendo essa forma, surgiu a terceira em Santarém, começamos a ir para outros estados. Né, aí começamos a ter, aí quando fui ter a minha primeira filha, aí eu vi que não tinha mais como morar no interior, eu queria algo um pouco melhor, mais desenvolvido. E mudei para São Luís do Maranhão. E lá foi desenvolvendo nosso trabalho. E hoje 64 unidades próprias. Exatamente. O que nós podemos encontrar nas unidades? Quais tratamentos odontológicos? A gente fala brincando, eu, né? A gente não eu, né? Para mim, são todos tratamentos dentários. A gente fala praticamente, é tudo que é de boca, nós fazemos. E hoje, além do que é boca, tem o botox, preenchimento labial, né? Tem todos os tratamentos que englobam a área da odontologia. Exatamente. Rodolfo, sobre expansão de franquias, 64 próprias e vocês, como é que estão esses projetos? Vocês têm projetos ao longo ou curto prazo para expansão de franquias? Começamos a desenvolver a formatação de todo o nosso processos e, né, a ordem do nosso trabalho, né, toda. E a fase de escalabilidade do nosso trabalho. Aí quando começou a desenvolver, entramos no ramo da franquia agora. Ah, entraram então, agora? Estamos Isso entrando no ramo da recentemente? franquia. Isso. E vocês já têm uma ideia de lançamento de data? Sim. Dia 21 de abril agora, deste ano. Que é um feriado? Vai ter a convenção, feriado de Tiradentes. Isso. Terá a convenção e olha, nacional. olha aqui, olha o nome, Tiradentes, bem na data do lançamento da expansão de franquias. Não é coincidência, né? Não é coincidência, já é sucesso. E aí nessa data estaremos fazendo o lançamento da franqueadora. E onde será o lançamento? Lá em São Luís do Maranhão, que é atualmente onde eu moro, e temos a nossa sede, né? E a grande maioria das unidades estão concentradas Vocês na região. Vocês vão fazer algum Nordeste. lançamento, algum evento para esse lançamento? Sim, dentro da convenção nacional, né, estaremos com algumas pessoas, né, que é os nossos artistas que estão presentes na marca, como o Marcelinho Carioca, estamos trazendo aí o Pyung também, e mais alguns outros que só poderá ser falado na hora. Sim, está em contratação, também. Claro. E como é que vocês estão fazendo para captar as pessoas que têm interesse em ser franqueado? Como faz? Entre em contato? Temos o site www.franqueadoradentibras.com.br e lá tem um site que dá para preencher, né? Também por mídias sociais, por Instagram, por Facebook. Isso é importante, Rodolfo, porque você está dando oportunidade, sim, nesse momento para pessoas que querem empreender. Exatamente. E que têm um sonho de empreender. E quais são os pré-requisitos? Ele precisa ser formado em odontologia? Fala um pouquinho para nós. Não necessariamente tem que ser formado. Pode ser um sócio investidor, porém é interessante também ter um sócio operador do negócio. Entendi. Né? Porque o profissional dentista, quando se forma, ele entende a parte técnica. Porém, também tem que desenvolver a parte comercial e a parte administrativa. E vocês dão esse suporte, sim. toda essa consultoria? Exatamente.
Então eu Excelente. trabalho como mentor, né, dos sócios e dos franqueados também. Porque nada melhor do que alguém que já viveu toda essa parte, um profissional dentista, eu sou dentista, né? Que tem viveu toda essa parte e aprendeu a experiência. parte comercial, a técnica administrativa. É isso que faz dar o A segredo do negócio. vivência, né? O segredo do de negócio tudo é isso. saber vender, saber cumprir o combinado e depois administrar, que é saber guardar o que ganhou. E entregar com excelência. Exatamente, over delivery. Exato. Rodolfo, foi um prazer te receber. Para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que você deixasse a sua mensagem final como empreendedor de sucesso e um orgulho para nós em termos um empresário como você aqui no Brasil. Sim. Em nome do nosso programa IBTV, aqui exibido pela TV Caras. Sim. Para aquela câmera ali. A mensagem final é sempre: faça o melhor que você pode fazer nas condições que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer o seu melhor ainda. Agora, sabendo que tem a Dentibras, vem com a gente que vai fazer algo ainda melhor. Obrigado. É, isso aí, dando oportunidades para novos empreendedores. Parabéns, Exatamente. mais uma vez. Obrigado pelo convite, né? Obrigado pelo esse privilégio que eu tive de estar com vocês. E até a próxima. Aguardo mais convites, aceito. Com E certeza. está convidada também para ir na nossa Convenção Nacional da Dentibras. Será um prazer. Inclusive, se o programa puder cobrir, estaremos lá. Maravilha. Nós e toda a nossa Obrigado. equipe. Será um privilégio. Obrigado. E o programa IBTV volta já já. Programa IBTV no quadro Direito e Justiça. Esse quadro que é tão esperado, até por ser um quadro que ele presta um serviço à sociedade no sentido de informação dos seus direitos, eu tenho o prazer de receber a doutora Ana Paula de Souza Mota, ela que é advogada e especializada em Direito da Saúde. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, Julie. Doutora, há quantos anos você está, que você se especializou e que você está defendendo os direitos na área da saúde? Sim, eu sou formada desde o ano de 2002, eu trabalhei em grandes escritórios aqui em São Paulo e desde o ano de 2015 eu atuo exclusivamente na área de direito da saúde. Bom, nós sabemos que poucas pessoas possuem o acesso a esta informação sobre seus direitos legais, né? E, de uma forma geral, como que você percebe essa questão olhando para o direito da saúde? Essa questão é muito importante que você está levantando, porque grande parte das pessoas não possui acesso à informação. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte: quanto mais informação a pessoa tiver acesso, vai ser melhor para a vida dela, né? E o que nós sabemos hoje é que quando o plano de saúde nega tratamento, é comum o consumidor se deparar com essas negativas diante de problemas de saúde muito graves. É verdade. Então, quando a pessoa tem acesso à informação de buscar o Poder Judiciário, ela fica melhor assistida. Bem, nós, olhando no outro viés, que nós estávamos com essa pergunta aqui, mas eu quero reformular essa pergunta, referente à Covid, houve um grande boom pós-Covid e existe pessoas hoje que teriam direitos e não sabiam ou não sabem e que podem ainda procurar os seus direitos devido a tudo que a Covid, digamos assim, proporcionou de entraves na área da saúde? Sim, porque com a questão da Covid, realmente houve muito aumento da judicialização dos processos. E você está recebendo muita demanda? Sim, a demanda maior que a gente costuma receber é em razão da negativa mesmo da ANS, porque existe um rol da ANS que já é determinado quais os tratamentos serão estabelecidos. Entendi. Mas antes disso, o que eu quero deixar claro é que assim, Julie, a Constituição Federal, ela prevê que o cidadão tenha direito à saúde. Claro. E para isso o Estado tem que fornecer. Sim. Só que acontece que o Estado ele não consegue fornecer para todos os brasileiros. Por isso que o plano de saúde é tão importante. Por isso que existe essa questão, vem a procura, né? Essa questão da agência suplementar, que é o quê? Que é o plano de saúde. Só que normalmente o plano de saúde nega tratamento para as pessoas. Então, se a pessoa tiver acesso à informação, ela pode reivindicar o direito dela. Bem, e por que o plano de saúde nega o tratamento? Justamente por isso, porque assim, existe um rol da ANS que é determinado quais os tratamentos serão liberados. Né? Então, se não tiver dentro daquele rol, o plano de saúde vai negar. Só que o que acontece? A medicina está muito evoluída.
ela evolui muito mais rápido que o rol da ANS. Então vai ter tratamento que o paciente vai necessitar e que não vai estar no rol. Então, por conta disso, o plano de saúde vai negar. Tá, e qual o posicionamento do STJ diante das negativas? O STJ tem entendido que o quê? Que o plano de saúde ele deve liberar o tratamento para a pessoa. Se a doença está no contrato, o plano de saúde tem que custear o tratamento. Doutora, é que é importante consultar um advogado. Sim, porque é importante não está no rol, quem sabe é o advogado. Ele que vai analisar caso a caso vai dizer, né? Sim, Julie, é importante consultar um advogado especializado na área. Sim, na área. Bem, o que o consumidor pode fazer diante de uma negativa? Exatamente isso, procurar um advogado, mas especializado na área da saúde. Especializado na área da saúde, a gente vai informar para o consumidor os documentos necessários. É extremamente importante que o consumidor tenha um bom relatório médico prescrevendo qual é o tratamento e a negativa do plano, porque normalmente essa é uma prova importante no processo. E tem algum processo que você pode destacar que te marcou? Normalmente, Julie, os processos que eu acho que causam maior impacto são os dos pacientes que possuem enfermidades gravíssimas, né? Como o câncer. Então, eles necessitam de medicamento de alto custo, de cirurgia, de tratamento. E aí esbarra nessa questão do rol da ANS. Só que, como eu já conversei com você, o que acontece? Se tem essa prescrição médica, o plano de saúde é obrigado a custear o tratamento dos pacientes. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela dedicação. Obrigada. E o programa IBTV estará sempre de portas abertas para recebê-la, doutora. Obrigada. E nós voltamos já já. Quadro de Beleza e Saúde, eu tenho a honra de receber o Dr. Quítaro Luiz. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. Dr. Quítaro, vamos falar sobre a clínica que leva o seu nome. Como foi todo esse processo de abrir clínica, de trabalhar na área da saúde? Então, foi um sonho que eu sempre tive. Como médico, sempre foi uma intenção minha levar para as pessoas saúde. E eu observava que na medicina, apesar de a gente ter muitas clínicas boas em São Paulo, outras deixavam muito a desejar em questão de atendimento, de acolhimento. E eu pensava muito em melhorar essa experiência do meu paciente no consultório, na clínica. Então, tive o planejamento de criar a clínica Dr. Quítaro para poder proporcionar o que eu queria também como paciente. Então, como médico, quando eu me tornei médico, abri a clínica, que fica no Itaim Bibi, proporcionando justamente acolhimento, atendimento para o meu paciente, ele ser bem recebido, bem acolhido e conseguir executar o tratamento que a gente busca. Qual a sua especialização e o que a clínica hoje, quais são os tratamentos que nós podemos encontrar na clínica? Então, eu sou especializado em nutrologia e endocrinologia e nossos tratamentos são muito focados em emagrecimento e estética. Então, a gente fica localizado no Itaim e temos justamente essa proposta de trabalhar com nossos pacientes uma mudança de hábitos, estilo de vida, né? Que é o que proporciona resultados expressivos para que eles consigam ter mais saúde e, ao mesmo tempo, tratar possíveis patologias ou evitá-las. Excelente. E para isso vocês contam com uma equipe multidisciplinar? Perfeito. Como funciona? Isso, então. A gente sabe que a medicina ela nunca anda só, né? São várias especialidades. Então, dentro da minha clínica, além da endocrinologia, da nutrologia, nós temos outras especialidades. Então, está colocado a cirurgia plástica, está colocado a dermatologia, a nutrição, e isso tudo contribui para que os nossos pacientes consigam, no mesmo espaço, ter o melhor atendimento possível para que eles consigam executar todo o planejamento que eles estão buscando, seja estética, seja saúde. E o importante é encontrar na mesma clínica, porque vocês vão poder se falar sobre cada caso. Sim, é o que facilita. Isso, é o que trabalhar facilita. Em conjunto, né? É o tratamento multidisciplinar, que é o que Isso. dá mais resultado para os nossos pacientes, justamente o conjunto, o médico, o nutricionista, o dermato, o cirurgião plástico, e isso adere mais para o paciente, facilita com que ele tenha mais resultados e praticidade. E, doutor Quítaro, como tem sido a demanda por pessoas que querem aumentar o seu desempenho esportivo? Então, segundo a OMS, a população mundial está cada vez mais com sobrepeso e obesidade. Então, como eu falo para muitos colegas que também querem entrar nesse ramo, sempre vai ter espaço para todo mundo.
Então a procura é muito grande. As pessoas estão muito incomodadas com o peso atual que elas têm, né? E isso impacta muito a qualidade de vida, a autoestima, o que faz elas procurarem cada vez mais as clínicas. E graças a Deus a gente tem uma demanda muito boa, né? Até mesmo lista de espera para que essas pessoas consigam ser atendidas e a gente consiga trazer para elas o melhor em termos de saúde. Entendi. Dr. Kitter, foi um prazer recebê-lo. O prazer foi todo meu. Nós gostaríamos de convidar para voltar ao nosso programa, para tirarmos dúvida do nosso espectador, porque realmente as dúvidas são infinitas. A parte de emagrecimento, reposição hormonal, como fazer, o que fazer, né? Isso todo mundo é um pouco perdido. Então, com certeza vai ser um prazer voltar novamente para tratar esses assuntos. Muito obrigada. Eu que agradeço. E o programa IBTV volta já já. Programa IBTV no quadro Direito e Justiça, esse quadro que presta serviço levando informação ao nosso espectador. Eu tenho a honra de receber a doutora Simone Torres, ela que é a CEO do Simone Torres Advogados Associados. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. Simone Torres Advogados está estabelecida no Rio de Janeiro. Fala um pouquinho para nós sobre o segmento do escritório. Bom, o Simone Torres Advogados, ele é um escritório trabalhista especializado. Nós somos especializados em causas trabalhistas. Perfeito. Né? O escritório surgiu um pouco da minha história como defensora dos direitos dos trabalhadores, porque ao longo da minha trajetória profissional, eu fui gerente de grandes instituições financeiras, bancos, e também fiz parte da diretoria do Sindicato dos Bancários. Então, eu fui diretora do Sindicato dos Bancários e sempre atuando na defesa dos trabalhadores. Dessa classe, né? Tão sofrida, né? No momento que eu atuei junto ao próprio sindicato, né? Eu posso dizer assim, eu devolvi o emprego para mais de 2.000 pessoas, conforme meu trabalho, junto a toda a diretoria da entidade, e eu entendi que aquilo estava pequeno para mim e que eu poderia alçar voos maiores e alcançar mais trabalhadores ainda. Então, o Simone Torres Advogados nasceu dessa minha vontade de levar justiça, levar dignidade para muitos trabalhadores que eu entendia que eu poderia estar ajudando. E existia norma antes da pandemia para o trabalho? Existia. Mas nunca se fala. Eu nunca tive conhecimento. Isso, mas assim, existia sim a norma, né, do trabalho remoto, porém, com a necessidade, né, do home office nesse período de pandemia, inclusive muitas das empresas, até no período após a pandemia que fizeram o retorno do modo de atividade presencial, muitas empresas até entenderam que era até menos custo, era até vantajoso permanecer com esse trabalhador em casa. Então, aonde a gente precisou adequar foi que a justiça ainda não está, a gente ainda não tem assim um normativo, assim, a gente ainda vai precisar de decisões para que se formem jurisprudências, né, para que norteie aí essa situação do trabalho home office, meio que na prática, porque o que a gente vê também são trabalhadores que sequer estão podendo ter intervalo, né, a pessoa muitas das vezes no home office, ela trabalha assim continuamente, né? E tem como fiscalizar isso? Existem mecanismos? O mecanismo de fiscalização, né, para que seja um trabalho home office, as empresas elas podem adequar, sendo delimitar horários para que você fique logado, né? Mas assim, é muito difícil controlar, sim, uma vez que você não está naquele ambiente físico que é da empresa, que você possa controlar a questão de bater o ponto ou não. E assim, o que acontece também é que a gente não pode jogar para o trabalhador
essa responsabilidade, uma vez que às vezes a demanda de trabalho ela é muito além e aquela empresa ela diz, olha, você tem que encerrar X hora, mas às vezes aquela demanda de trabalho é tão não grande, te dá essa condição, sabe? E aí esse trabalhador ele fica realmente prejudicado. Claro. E o híbrido? Existe uma norma para o híbrido? Então, ou ele já abrange o home na office? verdade, existe uma flexibilização de que as empresas elas possam acordar junto com os funcionários, né, a metodologia que fique melhor. Mas eu costumo dizer que não há acordo, muito acordo entre patrão e empregado, né? Sim. Então, muitas das vezes, aquele trabalhador, por mais que a função que ele vai desempenhar possa ser que fique mais fácil ou de uma forma híbrida ou de uma forma mais presencial e tudo mais, sempre vai ser o que a empresa determinar. É assim que funciona na prática. Entendi. O que a senhora pode destacar, doutora, que nós podemos contar daqui por diante no seu quadro? A senhora tem ideia do que nós podemos abordar? Claro, vamos falar sobre os direitos, mas alguns direitos, por exemplo, uma pincelada de algum dos direitos que a senhora vai abordar que não são muito conhecidos da nossa sociedade. Eu acho muito importante levar informação. Perfeito. Né? Então, assim, eu como defensora, advogada trabalhista, né, defensora do direito do trabalho, eu posso dizer assim que existem muitos temas que muitas das vezes, tanto os empregadores e muitas das vezes os funcionários, às vezes passam determinadas situações por falta realmente de conhecimento, né? Então, assim, são temas que a gente vai estar trazendo para o programa, temas como assédio moral, né? Ótimo. A gente tem situações que, muitas das vezes, a própria empresa, ela não tem o conhecimento lá na ponta, Com às certeza. vezes, do que está se passando. E muitas das vezes, contrata gestores, né, que fazem assédio moral e esses trabalhadores adoecem em decorrência dessa condição degradante desse trabalho. E aí, assim, infelizmente, às vezes esses assediadores, eles são produtivos, né? Eles são cumpridores de metas e tudo mais, e às vezes fazem com que as empresas meio que lavem as mãos. Mas isso está mudando, né? A justiça está atenta a esse tipo de prática. Está atenta e vem criando mecanismos. Algumas empresas entenderam muitas das vezes pela dor, né, por causa de ações e que respondem na Justiça do Trabalho por conta dessas condutas, dessas atitudes. Mas o que a gente espera é que as empresas elas entendam que é preciso investir também em treinamento de pessoal, né? Que muitas das vezes esses gestores que cometem essas situações só querem metas, mas não querem, mas não dão a qualificação e o treinamento para lidar com pessoas, que é um ser humano que está ali, né? Exatamente, e acaba adoecendo essas pessoas, e esse adoecimento ele não fica só na esfera ali do trabalho, né? Não. Porque isso repercute na vida pessoal, na vida familiar, enfim. E na produtividade. Né? Doutora, bom, nós vamos continuar, né, com esse nosso tema no próximo programa, que a senhora vai trazer para nós com o seu quadro. Aí eu não vou estar presente, vai ser tudo com a doutora Simone Torres, que eu tenho certeza que esse quadro está em excelentes mãos. Muito obrigada pela presença, doutora. Eu que agradeço. E o programa IBTV volta já. O programa IBTV recebe os doutores Jefferson Nascimento da Silva e Samuel Serazo. Eles que são da Reschle e Silva Advogados, correto? Correto. Alemão, Reschle. Isso, Reschle de alemão. Curitiba, Paraná. Vamos falar um pouquinho, doutor, a respeito do direito, principalmente na área criminal, que é a sua especialidade, correto? Correto. Indo nesse viés, pode falar um pouquinho para nós quais são os principais apelos, o que mais chega lá no escritório para vocês poderem
trabalhar na área criminal? Quais são Os casos. os casos? Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, Júlia. É uma honra estar aqui com todos vocês. Bom, como você disse, o meu escritório fica em Curitiba, Reixo de Silva. Lá eu não atendo apenas criminal, tá? Eu tenho meu sócio, que atende outras áreas, mas como eu atuo especificamente em criminal, os principais casos que chegam para mim são júri e tráfico de drogas. Hoje eu me especializei, eu me importo, principalmente na internet. Eu atuo principalmente em casos de drogas, porque foi onde eu cresci, mais me identifiquei, foi na periferia. E hoje, parece muito casos para mim de pessoas que foram forjados alguns casos contra eles e outros que não. Mas independente da pessoa ser culpada ou inocente, ela tem direito de defesa. Com e certeza. esses são os apelos que chegam para mim. Famílias têm que lembrar que independente de quem esteja sendo acusado de qualquer crime, são pessoas que também têm famílias e essas pessoas precisam de atenção. Então, nos principais casos que aparecem para mim, são pessoas necessitadas, que alguém estenda a mão para eles, mesmo quando eles estão sendo acusados. E hoje, Júlio, o interessantíssimo é que quando alguém é acusado, o Estado transforma essa pessoa, para muitos, principalmente na mídia, uma pessoa que não tem direitos. Foi acusado de um crime, não importa quem seja. Muitas pessoas têm aquela tendência de julgar antes de avaliar as provas. Então, o meu principal trabalho ali, num processo, independente seja tráfico de drogas ou não, é forçar que todo mundo respeite o direito daquela pessoa que está sendo acusada de algo. Que ela seja uma pessoa de garantias, direitos e garantias dela, que ela tenha o direito a um julgamento justo. Porque se você não tem um julgamento justo, quem garante que aquela condenação foi justa, que aquela sentença foi justa? Então nós temos que respeitar a lei e o meu principal trabalho é garantir que a pessoa que está sentada no banco do réu tenha os seus direitos respeitados. E Jefferson, ainda assim, onde entra o Samuel? É teu parceiro aqui? Isso. Assim que eu me formei em 2017, eu e o meu sócio o Rafael, nós criamos o escritório Reixo de Silva. E em 2021 eu comecei a criar conteúdo para a internet. Né? Okay. Comecei a criar conteúdo para a internet, inclusive me importar na internet, então eu comecei a receber clientes do Brasil inteiro. Né? E nisso eu precisava de pessoas que eram assim como eu, que gostam do que faz, que amam o trabalho que faz, porque eu tenho que ter certeza que essa pessoa ela vai estar sendo bem assistida, né? E Isso. o processo ele vai estar tramitando de forma legal. Nos prazos. E aí, nessa busca de pessoas que trabalham com amor pelo que faz, para garantir que vai prestar o serviço para aquele cliente assim como eu prestaria, eu encontrei alguns parceiros. E dentre eles tem o Samuel, que ele é um dos principais parceiros que hoje eu tenho no Brasil, que me ajuda nos casos criminais. Samuel, quais são os casos assim que você mais atende? Bom, primeiramente quero agradecer o convite pela entrevista, ao Dr. Jeff pela parceria, meu amigo e parceiro de carreira. Os casos que nós atendemos são júri, são os crimes contra a vida. Todos os crimes contra a vida, tentado ou consumado, são julgados pela sociedade, são 7 pessoas que julgam. Hoje nós estamos especializando nessa área de tribunal do júri e também tráfico de drogas. Hoje o Dr. Jefferson é referência do Brasil em lei de drogas. Doutor, eu acompanho na internet, nós conversando nos bastidores, eu lhe perguntei o porquê da aliança. Posso lhe perguntar, para que possa falar para o nosso espectador, o porquê da aliança, que você fala sobre isso na internet, enfim? A internet hoje, principalmente para... Vou ter que fazer um raciocínio, tá? Claro. Hoje a internet, querendo ou não, é uma novidade. Muitas profissões ainda não entenderam que se você não está na internet, você está fora dos negócios. Entretanto, ainda existe muito preconceito em algumas áreas, principalmente na advocacia. Que se vê um advogado se comunicando pela internet, vai dizer, é um advogado de palco, e não. Então, o que eu precisava quando eu entrei na internet? Eu precisava deixar a minha marca. A aliança em si, ela tem um valor sentimental para mim, mas principalmente comprometimento. Aqui dentro dessa aliança está escrito Lili, que é um vulgo que a gente usa para liberdade. Quando a Lili canta, quer dizer que a gente conseguiu alvará de soltura do cliente. Então, o meu compromisso é com a liberdade dos meus clientes, por isso que eu tenho essa aliança. Que legal. Isso aí mostra o amor que vocês têm pela profissão. Isso. E doutor, para finalizar, a sua mensagem final para aquela câmera ali, para o espectador. Acredite sempre em você. Assim, eu também vim de baixo, vim da periferia. Hoje eu estou conquistando reconhecimento na minha área. Então, sempre acredite em você. E principalmente se tiver alguém precisando de advogado criminalista aí, procure alguém que você confie, porque a sua liberdade não pode ser colocada na mão de qualquer um. Isso é muito importante. É uma vida, né? Exatamente. E o programa IBTV vai ficando por aqui. Obrigado pela presença. Obrigado.